legal, mas tem uma coisa que também, assim... Olá, meus amigos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Corrida Cast. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Rê? Tudo bom, tudo bem. O Zé tá bem, mas por causa de um assunto que a gente vai deixar para o final, né? Porque ele conseguiu uma famosa inscrição que tem aí. Mas antes de falar disso, que é um assunto que não dá para a gente deixar de falar, né? Eu queria falar de duas coisas relacionadas com maratonas também. E aí eu queria o nosso Major aqui, consultor de Majors, né, que é o Zé, que já correu todas e conhece bastante. Foi divulgado a vontade do prefeito carioca de transformar a Maratona do Rio numa Major. E aí, assim, todo mundo falando, é isso mesmo, que não sei o quê. Mas é óbvio que eu quero ver uma Major no Brasil. E eu realmente acho que a Maratona do Rio é em melhores condições para isso. Mas não é bem assim, né, Zé? Você que acompanha aí as nomeações, quando veio Sydney, agora a Cidade do Cabo, Xangai já está sendo falado pra caramba. Não basta o organizador e o prefeito da cidade querer, né, Zé? Não basta. Mas assim, Rô, eu não acho que é impossível, não. Não acho que é uma missão impossível para o Rio, não. Sinceramente, acho que tem muita coisa para ser feita, claro. Não vai virar tão cedo. Não é uma coisa para curto prazo, até porque a gente já tem a estratégia das Majors, que é estender o circuito para 9 provas, né? Então está expandindo das 6 para as 9, está nesse processo. Já temos 7, né? Cidade do Cabo deve ser anunciada agora em novembro, e depois, no próximo ano, entra Xangai. Então, assim, até 2027 está definido, são essas, e eles não vão começar a colocar outra todos os anos. Então, a gente está falando isso aqui no horizonte de 5 a 10 anos, tá? Mas eu não acho, assim, tecnicamente falando, eu não acho que a prova do Rio é muito diferente da prova da Cidade do Cabo. Eu acho que as cidades são bem parecidas, inclusive, né? Eu acho que tem um monte de ajuste, mas tem tempo, e aí se tiver um apoio de poder público, se todo mundo se juntar, né, se mobilizar para fazer do Rio uma Major, acho que sim, consegue. Vai ter que mudar muita coisa, vai ter que tirar questão de festivais de prova, desafios para todo lado, porque as Majors não têm isso, né? Maratona 42 quilômetros, é só 42 quilômetros ali no dia. Dá para ter outra provinha no dia antes, dá, mas não pode ser essa concentração, né, de várias provas chegando ao mesmo tempo, até porque se virar Major, a demanda vai para 30 mil, né, 30 mil pessoas. Então, a questão da demanda vai precisar ajustar, vai ter que ter um percurso que comporte as 30 mil pessoas, né, porque hoje o principal ponto do Rio não consegue crescer tanto porque não comporta. Não comporta as vias do começo ali, não comporta a dispersão até hoje é problema, né? Tem a questão da premiação tem que ser pesada, tem um requisito grande de premiação, e premiação a gente fala de milhares de dólares, para trazer os grandes nomes mundiais. A gente está falando, se a prova fosse hoje, viria o Kipchoge, viria a Sifan Hassan. Então, o prêmio tem que ser compatível com as demais Majors, né? Claro, dá para levantar, dá, né? Mas enfim, tem uma série de coisas, mas eu acho que a principal dificuldade não é técnica, acho que tecnicamente daria para ir fazendo. E não vou nem falar do processo de inscrição, né? Aí tô entendendo que a gente vai ter que... A gente já vai falar muito disso. Mas a gente vai falar desse tema logo mais. Mas assim, eu acredito que tem chance sim, tá? Assim como Buenos Aires também, se quiser fazer um grande lobby lá, acho que tem potencial também. Sim. E fechando a América Latina, eu acho que a Cidade do México também tem uma possibilidade, tá? A Cidade do México tem outros problemas, que é a questão dos cortadores de caminho lá, milhares e milhares de gente, mas questões técnicas dá para resolver. Eu vejo como as 3 principais, mas os países precisam querer, né? E aí, só para complementar, uma coisa que você colocou que eu acho muito importante, que é, assim, nesse momento,
a gente ter uma preocupação com o que a gente quer, que pode acontecer. E aí, lembrar realmente que para ser major, a Maratona do Rio tem que mudar muito o esquema, o formato dela. Seria completamente diferente do que ela é hoje. É isso mesmo que o corredor brasileiro quer? Teria que, ou então, desmembrar e fazer a meia e as outras provas nas outras distâncias, em outras datas, enfim. Tem que pensar direito. Eu sou muito a favor, eu acho também que, em termos de Brasil, é o destino assim, feito sob medida para ter uma major, né? Mas a gente tem que imaginar que isso é no médio e longo prazo, não adianta uma única prova, pontualmente, ela entregar um bom produto. Você tem que ter uma história, né, de boas experiências para ir construindo essa reputação e realmente chegar no dia que foi o que aconteceu, tanto com a cidade do Cabo, como, enfim, com Xangai também, né? Então, é um caminho. E é um caminho que a gente viu, né, Rô? Você lembra disso? Na prova, na Maratona do Rio desse ano, no dia seguinte, eu lembro, a gente estava no aeroporto para vir para São Paulo, já tinha lá na capa do Globo, né? A Major. Exatamente, já chamando a Maratona do Rio de Major. Né? Então, eu acho que o que aconteceu hoje com relação à prefeitura, ao prefeito, né, é inclusive uma das exigências, né, dessa lista aí muito complexa, muito desafiadora aí para a cidade ser considerada uma major, que exista esse apoio do governo local. Né? E também não é um apoio pontual, é a lei inclusive, do próprio tempo de... Exatamente. Então, assim, a cidade tem que comprar, e não é só o prefeito, é a cidade mesmo. Né? Mas, enfim, vamos observar. Né? Acho que tem uma coisa aí também, que essa coisa, hoje, a Maratona do Rio, ela é um grande festival de entretenimento. E as majors, elas não têm essa característica. Então, vamos pegar a Expo. A Expo das majors é outra história, né? Tem várias marcas, tem uma série de produtos. A Expo da Maratona do Rio, ao contrário, esse ano eles reduziram, só tem a marca patrocinadora ali, não tem nem mais outro expositor, não tem mais nada, né? Então, assim, tem uma coisa, tem os shows. Não sei, Zé, qual major que tem show no final? Né? Desconheço. Nem desafios, medalhas do desafio, não existe. É outra coisa. É outra coisa. Eu acho que a Maratona do Rio é o festival que eles falam e tem mais essa característica de entretenimento que vem no DNA da empresa que organiza, né? Que tem tudo a ver, e aí é bem o que a Renata falou. Será que é isso que o público brasileiro, né, espera, né? O Zé também comentou. Será que é isso que vai funcionar no Brasil? Né? A galera ficar pro lado de cá, né? Ali só na grade, porque não tá na Major. Passa a ser mais séria, né, Rô? Mais séria. Hoje ela é mais diversão. Tem que mudar muito, começar um processo de mudança para lá na frente realmente se virar uma major, né? Mas, falando ainda em maratonas, essa semana abriu a inscrição para uma das maratonas de BH, né, Zé? O Zé aí, o calendário de maratona, e já está dando o que falar, né? Já está dando o que falar por vários motivos, inclusive preço, né, Zé? Tá baratinha, né, a maratona, né? Tá. Tá baratinha. Lembrando, a gente falou dessa maratona aqui quando foi lançada, porque tinha polêmica de ter sido lançada para o dia da maratona Nilson Lima de Uberlândia, né, que era outra maratona que já existia a BH em Minas, inclusive, quase 10 anos. De Uberlândia para vender mais, né? Exato. BH, vem correr aqui, né? Eu vou comentar disso aqui, mas vamos lá, só para todo mundo que não acompanhou aqui ficar para... Lançaram, abriram as inscrições e aí lançaram os valores das inscrições.
né? E eu vou falar aqui, né? 42 quilômetros, para correr 42 quilômetros, inscrição R$ 357, mais R$ 42,84 de taxa, ou seja, R$ 399,84, R$ 400 para correr a maratona. R$ 400. Tá? Então, aí, somando já com a taxa, tem uma outra inscrição que é do revezamento em dupla. Essa inscrição sai de R$ 702. Tá? Estou falando do kit da inscrição básica, não estou falando de pelotão premium, né? Nada disso. Aí tem, só para seguir, tem um desafio chamado Desafio Pão de Queijo com Doce de Leite. Né? São duas distâncias e tal. R$ 545, que corre com a 5K junto. Enfim, muito acima da média das outras maratonas, né, do Brasil, muito acima. O kit não vem camiseta, tá? É número de peito, e é isso, tá? Então, assim, o questionamento é, o que justifica, né? O que justifica? Claro, a gente não conhece a composição de custos deles, né? Eles podem até justificar aqui, mas comparando com as demais maratonas que a gente vê por aí. E aí, como você comentou, a própria maratona Nilson Lima lançou aqui nas redes sociais de forma muito bem-humorada. Tá caro correr em Minas? Vem pra maratona Nilson Lima, que é 1/3 do valor, dá para correr 3 anos seguidos a maratona lá. É isso. A gente vai falar mais disso, né? A gente vai falar agora também de São Silvestre, né? Que é um assunto que ainda já foi bastante falado, mas tem que ser falado mais, eu acho. Eu penso assim, a gente está vendo surgir um monte de provas novas, e como foi falado no próprio evento da Ticket Sports, com organizadores, só nesse primeiro semestre de 2025, surgiram 247, alguma coisa assim, CNPJs novos, ou seja, empresas novas organizando corrida. Isso me preocupa, porque as empresas estão entrando nessa vibe, quem organiza show, quem organiza... Nada contra, eu acho que tem que ter também esse outro lado, eu acho que tem que ter mais gente, não tenho nada contra, mas eu acho que a coisa meio que se perde um pouco, né? E corrida se envolve saúde, né? Se envolve corpo humano, aquilo que eu sempre falo, eu acho que até certo ponto fica até perigoso algumas coisas e algumas misturas que estão começando a vir. Então eu estou tentando falar, eu mandei mensagem para a assessoria de imprensa da Maratona de Belo Horizonte, estou tentando falar, vamos ver se a gente leva eles para entrevista, para conhecer, porque na verdade eles não têm, diríamos assim, no currículo uma prova organizada, né? Vamos tentar trazer, conversar com eles, entender e ver o que pode rolar e o que não pode rolar, né? Mas eu acho que tem um descompasso, né, Rê, né, Zé? Você vender um kit a esse preço sem camiseta, eu acho que foge, né, do perfil corredor brasileiro e das condições econômicas, sociais do perfil do corredor brasileiro, né? Eu acho que foge muito, eu acho que você... enfim, tem vários formatos, acho que você tem outras alternativas, mas vamos ver o que vai rolar. Zé, você já se inscreveu? Na maratona de BH, não. E nem não. vou. Nem vou. Porque, aliás, eu devo ir na Nilson Lima. Porque fica aquela dúvida, né? Uma maratona nova, você adora experimentar as novas maratonas. Eu falei, será que o Zé já se inscreveu? Né? Não. Mas, Eduardo Garcia, você está inscrito na 100ª edição da São Silvestre, que é o nosso último assunto, né? Eu vou passar para o Zé primeiro, Rê, porque ele conseguiu se inscrever e tudo mais. Mas, assim, eu fiquei... Que horas que abriu? 10 horas? Eu fiquei até 1h da tarde. Tá? 9 horas a pré-fila, 10 horas a fila. Isso, 10 horas a fila. Na verdade, eu fiquei até às 14h30, alguma coisa assim. Tenho que ver aqui nas mensagens com o Jean. Porque chegou uma hora que eu desisti de me inscrever e aí eu fiquei na fila e tentando inscrever o Jean, né?
Mas vamos lá, Zé. Você está inscrito, o Jean acabou se inscrevendo também, então aqui do time do Jornal Corrida nós teremos 3 correndo, né? Você, o Jean e o Walter, né? É como no ano passado, então a gente vai ter muita informação depois do que vai rolar, mas eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro você, desse processo seu de inscrição da São Silvestre, como que foi, e a tua opinião também disso. Eu estou inscrito, mas não tenho nenhum orgulho do que aconteceu, né, naquele dia. Acho que é uma sucessão de problemas e erros e coisas para melhorar. A gente está muito longe. Acho que a gente tem que chegar num momento, a gente tem que chegar numa hora aqui e assumir que não temos tecnologia suficiente para atender um evento dessa magnitude. Tá? Porque a gente não consegue fazer, não consegue entregar. Todas as vezes que a gente tem um evento desse tamanho, e aí o Rio está aí, ano após ano, não consegue entregar. Aí a gente teve aqui agora a São Silvestre, com o tempo necessário, né? Atrasou, está falando aqui da abertura da inscrição, demorou muito, e a gente achou, devem estar cuidando de tudo, né? Dimensionando servidores, né? Toda a parte técnica. A gente não consegue. A gente foi fazer com a Ticket Sports, que é reconhecidamente, né, uma das maiores, a maior da América Latina, e não consegue entregar. A gente tem uma série de problemas. Primeiro, a gente não tem... Depois a gente... eles mesmos divulgam, tivemos um acesso além do previsto. Quem não previa esse acesso? Todo mundo entra com pelo menos 2 dispositivos. Todo mundo tem um computador e um celular. A maioria das pessoas, né, acaba ficando 2 celulares, aí tem membro da família, todo mundo. Então, é muito mais do que a quantidade de pessoas. Então, é normal bater 150 mil pessoas, né, porque cada um loga 2, 3 vezes. Eu mesmo estava com o celular e no computador. A gente não consegue atender. O site já estava fora do ar antes das 8 da manhã, tá? O site da Ticket Sports. Você entra e fala... Eu já entrei e falei, hoje não vai dar de novo. Eu estava confiante, tá? Estava muito confiante. A gente tem uma série de problemas. A gente não consegue proteger link. A gente tem o link da fila, isso é técnico, tá? Mas não parece tão difícil assim, né? A gente tem uma série de exemplos no exterior, e aí talvez seja a solução é trazer alguém do exterior aqui, a solução do exterior, importar a solução, mas eu já falar disso. A gente não consegue proteger link. Os links são abertos. Então as primeiras pessoas que já conseguem avançar na fila, elas já divulgam os links nas redes sociais, no WhatsApp, aí as pessoas já furam fila, já vão direto. O link não pode ser aberto, você não consegue enxergar na barra de navegação o link, isso é trivial, é óbvio que o link vai vazar. O primeiro que consegue, distribui para os amigos, tá? Aí a gente abre portas como aplicativo fura fila, aí eles ficam numa dinâmica de gato e rato, né? O público descobre a brecha e eles vão lá e fecham. Aí, eu me inscrevi porque um link, né, eu estava em um monte de grupo falando disso o tempo todo, rolaram o tempo todo links. Eu acessei pelo app, O app entrou direto, já abriu para eu escolher o pacote, sem fila nenhuma. E aí é claro que a gente vê propagação rápida de links, né? Todo mundo está em vários grupos, e aquilo ali fica exponencial. Claro que todo mundo começa a acessar o link que fura a fila. O que acontece com o pessoal que está na fila? Trava. E aí quem está lá esperando, né, pacientemente, daqui a pouco cai, aí a fila, o número não é aceito, é recusado. É uma sequência de problemas. Aí o link vaza, começa a acontecer uma série de coisas. Eu, tenho vergonha, dá vergonha da gente não ter, até hoje, estamos quase em 2026, a gente não consegue ter uma solução. A gente vê soluções como essa em eventos até maiores. Maratona de Nova York, quando abre a inscrição, tem fila virtual. Porque todo mundo acessa ao mesmo tempo. Embora não seja por ordem de inscrição, todo mundo acessa ao mesmo tempo. Tem fila virtual, funciona muito bem. Maratona de Valência, fiz inscrição, vou correr Valência esse ano. Uma fila virtual absurda. Muita gente. A Maratona de Valência é muito procurada. As inscrições acabam em 2 horas. Fila virtual, entrei, esperei, a barrinha vai evoluindo, graficamente até muito parecido com o que fizeram. Vai evoluindo, chega a sua vez, você se inscreve.
não tem perrengue, não é possível que a gente não consegue fazer aqui, tá? E só para finalizar, desculpa o desabafo aí, aí eu vejo, assim, aí tem uma questão das parcerias, né? Teve recentemente aí a parceria da própria Ubia, né, que tem uma cota de inscrições para os alunos. Eu não vejo isso um problema, tá? Todas as provas, todas as majors têm reserva de lotes para patrocinadores, para agências de viagem, para instituições de caridade. Não é 100% do lote que é destinado para o sorteio ou para a ordem de inscrição, ou seja, é comum. O Parque Ibirapuera, a retirada do kit vai ser no Pacubra, né? Então, assim, eles têm uma parceria, reservou um certo lote, não é esse o problema, tá, gente? Então, assim, eu sei que as pessoas se revoltam, mas eu acho que parcerias comerciais sempre vão existir, patrocinadores sempre vão ter cota de ingresso, não é esse o problema. Que sejam 45 mil ingressos que foram para o público, não dá para ser esse caos que foi, tá? Então, acho que a gente tem que evoluir muito nisso ainda. Rê, e você? Rê, você chegou a ficar na fila, Rê? Não lembro. A gente ficou conversando muito. Eu fiquei acompanhando, a gente ficou conversando ali, mas eu estava mais para observar qual era a experiência, porque a gente escreveu muito sobre isso antes, né? Qual que ia ser a experiência de compra que estava sendo oferecida ali. Mas eu não entrei com o objetivo de me inscrever, né? Era realmente de apurar, de ver o que estava acontecendo. E é bem isso, a sensação que fica, bem essa aí que o Zé colocou. E muito triste, porque imaginando assim, que foi uma largada que foi furada, né? Para uma prova centenária, de comemoração centenária da prova. A gente com tanta, assim, com uma expectativa frustrada e tanta gente triste realmente, com o resultado dessa experiência, que a primeira e a largada não foi boa, né? Então, tudo isso aí que vocês falaram, mas a minha preocupação agora, sabe, Rô, é até assim, no dia seguinte, porque para mim ainda não está claro como é que a São Silvestre vai fazer para colocar 50 mil pessoas correndo no dia 31 de dezembro. A gente acabou de falar a respeito de organizadores novos aí que estão entrando, né? E que estão se propondo, oferecendo produtos sem ter uma experiência, sem explicar exatamente quais são o que eles estão querendo. Com relação a São Silvestre, a gente tem uma prova que está fazendo 100 anos. Então, não dá para dizer que é uma organização que não tem experiência, né? Porém, eles estão colocando a régua alta num limite, como eles mesmos admitem, né? Nunca vai ser um número recorde de participantes, e eles já tiveram problema para colocar 37.500 no ano passado. Então, eu acho que a partir de agora, passada essa experiência ruim da venda das inscrições, é saber qual é o próximo, como é que a São Silvestre vai se estruturar e vai oferecer o que ela diz que está querendo passar para o corredor brasileiro, que é uma prova de celebração dos 100 anos, né? Com 50 mil pessoas. É uma densidade demográfica que eu acho que não tem relação em outro país do mundo, né? Quase 3 vezes o tamanho da maratona de Nova York. E como é que isso vai ser feito? Eu acho, enfim, foi muito difícil, né? Eu mesma tentei me inscrever, e aí a hora que o Zé falou, eu já consegui por esse link aí, eu tentei pelo link do Zé, e eu cheguei até o pagamento, na hora do pagamento travou e me levou de volta para um começo de fila, tá? Aí eu continuei na fila, chegou várias vezes na hora de fazer a inscrição e dava aquela coisa de que o seu número não foi aceito, uma coisa absurda, né? Porque o número foram eles que deram e aí os números não eram aceitos, né? Até que eu desisti e o Jean estava desesperado tentando a inscrição dele, né? Porque ele corre todo ano há anos. Eu falei, tá bom, Jean, eu vou ficar aqui na fila para tentar para você.
tá? Então ele lá tentava do lado dele fazer a inscrição para ele e eu fiquei na fila até que ele conseguiu. Ele falou: vi, está pago, pode sair. Aí eu desencanei, né? Porque já eram mais de 2h30 da tarde. Eu falei: não vou ficar aqui não, né? Então eu acho que assim teve muito problema. Eu acho que eles realmente não se prepararam, né? Acho que a Ticket Sports, estou tentando uma entrevista com o Daniel da Ticket, assim como a gente já pediu entrevista com a Fundação e com a VEG Sports. Eu acho que a Ticket Sports, ela sabe que ela vai cuidar das inscrições da São Silvestre já faz tempo. Então, acho que teve tempo suficiente para pensar em estruturar um sistema de inscrição que aguentasse isso, né? Porque estava na cara que a prova dos 100 anos teria, com 50 mil inscritos, ia ter 200 mil pessoas ali na hora tentando se inscrever. Isso não sabia. Não foi acima do esperado, né? Não foi acima do esperado. Né? Foi acima do esperado da dimensão errada deles, né? Eles fizeram um dimensionamento errado, desculpa, né? E aí eu acho que tem esse erro que é absurdo, é problemático, só que esse erro deles não justifica o erro de muitos a partir de então nas redes sociais e que pretendem continuar errando no dia 31 de dezembro. Que é o quê? O que me preocupa, eu tenho a preocupação da Renata de como eles vão dimensionar os 50 mil inscritos e como eles vão dimensionar mais 20 mil pipocas que estão se organizando e querendo ir de pipoca, né? Então, assim, eles erraram no sistema, eles erraram no formato, eles frustraram muita gente, ok, mas isso eu acho que não nos dá o direito, sabe, de ir de pipoca. Porque ir de pipoca é errado. Podem comentar aqui, podem xingar, podem não sei o quê. Tudo bem, galera, é um direito de vocês. Mas ir de pipoca é legalmente errado. Né? Então, não dá. Né? Aí a galera está se movimentando e até ficou aviso aqui. Eu vi o pessoal fazendo uma medalha, a galera divulgando uma medalha escrito São Silvestre Pipoca, usando o nome São Silvestre. Bom, vamos lá. Quem está chegando no mundo da corrida agora recente está fazendo isso, saibam que tem blogueiro que no passado já levou um processo da Fundação Casper Libero, porque o nome São Silvestre é marca registrada. Então, fiquem espertos, porque eles estão de olho, e quem está inventando essa modinha aí da medalha São Silvestre de pipoca, vai tomar um processo também, vai morrer numa grana, porque chega lá na frente, é marca registrada dos caras. Então, assim, o erro deles no sistema de inscrição não justifica e não, eu acho que não dá aval para esses erros que estão sendo incentivados, movimentados e agilizados pelas redes sociais. Tá? Eu acho tudo isso muito grave, né? E aí eu entro na questão dos pacotes aí, né, que o Zé comentou, de patrocinador. Isso sempre existe em todas as provas. A gente não sabe das 50 mil, se foram 50 mil vendidas e 5 mil extras vão ser para patrocinadores, apoiadores, até para a própria prefeitura recebe, a Secretaria de Esporte recebe um volume X de inscrições da São Silvestre. Né? Então, você viu que Boston, só para completar o que você está falando, Boston, que tem 33 mil com field, os que entraram por índice foram 24 mil. Né? Então tem toda uma margem que não é tá tudo certo. Exatamente. Então, assim, a ASICS, ela pode pegar, como patrocinadora oficial do evento, ela pode pegar e começar a vender o Nova Blast 6, que de repente vai ser lançado, com uma inscrição junto. Esse ponto, Rô, é que eu não tenho certeza, porque existe a questão da venda casada, né? Então, você tem que avaliar se juridicamente isso é considerado uma venda casada. Você está usando a venda de um produto que não é o seu para empurrar um outro, né? Eu não sei, realmente, aí seria...
Eu não sei, eu acho que assim, venda casada, desculpa, assim, legalmente venda casada é quando você impede de adquirir um produto sem que tenha aquisição do outro, do segundo. Mas assim, a inscrição da assessoria do Corre no Ibira, eu consigo fazer avulso, né? E se eu quiser fazer com a inscrição da São Silvestre junto, eu pago a mais o valor. Então, eu acho que isso não caracteriza venda casada, não. Venda casada é se eu não conseguisse vender o produto, não pudesse comprar o produto só adquirindo os dois juntos. Né? Em relação a isso ainda, então a Urbia, ela pode fazer isso porque a entrega de kit é lá, a ASICS pode fazer isso se ela quiser, porque ela deve ter um lote dela, ou seja, tem várias outras marcas que vão estar na São Silvestre, que ainda não foram divulgadas, né? Sempre tem uma locadora de carro na São Silvestre, que de repente vai ter esse ano também. Talvez tenha algum banco. A gente não teve acho que foi no Detal, que o Itaú fazia uma promoção de inscrição com algum serviço do Itaú. Ou seja... Maratona do Rio teve, do Itaú também. Também. Então, assim, isso é mais do que comum, porque, assim, não é que, está deixando de vender. Não, é um lote que até faz parte da negociação, né? Para ter a entrega de kit, a organização da São Silvestre precisa de um lugar espaçoso para receber 50 mil pessoas pegando o kit. Esse lugar é o Parque do Ibirapuera, que é gerido pela Urbia. Então, assim, eu não vejo erro nisso, mas eu acho que foi... o timing, né? O timing foi muito... exatamente. Uma comunicação, eu, na minha opinião, como profissional de comunicação e marketing, eu acho que eles erraram na hora da pisada. Nesse ponto eu concordo. Eu acho que a hora da pisada ali e a forma como eles colocaram foi um erro de comunicação e de estratégia. Tanto que muita gente, isso irritou muita gente, né? Então, irritou muita gente, e o Ministério Público já está se envolvendo, que não sei o que lá. Né? Enfim, então eu acho que é legal eles usarem para o sistema de treinar, para o programa de treinamento lá que eles têm agora no Ibirapuera, mas acho que o time... não, tem que ser logo na sequência. Calma, respira, tá tendo tanta crítica, tanta barulheira nas redes. Calma, porque o teu negócio continua, as suas inscrições continuam e vai ter um monte de gente que vai continuar querendo correr São Silvestre. Porque não tem outra maneira, exato. Eu acho que faltou público enfurecido, né, Rô? Eu acho que faltou estratégia, faltou tato. Da comunicação da Urbia nesse sentido, e agora eles vão ter esse tipo de dor de cabeça, vão ser xingados mesmo, enfim, né? Estão lá no Ministério Público de novo, né? Mas não existe erro da Urbia colocar as inscrições da São Silvestre junto com o pacote do programa de treinamento deles. Isso não existe erro e não existe problema, porque existe um contrato entre eles e a organização e possivelmente eles têm um lote. Então, galera, acho que assim, eu acho que vai ter ainda uma abertura de algum lote extra, não muito grande. Ninguém me falou nada, eu não tenho passarinho, nada disso, mas é uma questão de feeling e de posts, né? E de ver as coisas. Eu acho que ainda vai ter, ao longo desse mês agora de outubro, alguma novidade sobre inscrições da São Silvestre. Né? Acho que tem que baixar a poeira, ver realmente quem se inscreveu, quem pagou, quem não sei o quê, ver tudo isso, e aí talvez eles soltarem alguma coisa. Vamos aguardar, né? Mas, assim, fica, em relação a isso, essa preocupação com o dia da prova, como vai caber tudo isso, a preocupação com essa movimentação de pipoca, né? Que, na minha opinião, é tudo uma busca por lacração, né? Então, talvez a comunicação da Urbia tenha pensado, vamos soltar agora porque está sendo falado, mas calma, está sendo falado de um jeito ruim. Então, eu acho que esse momento que a gente vive de comunicação pelas redes sociais, que é tudo caça-clique, tudo lacração, é perigoso.
né? É perigoso, né? Assim como eu acho que é perigoso quem está se movimentando para ir lá lacrar de pipoca, tá? Porque eu acredito que tanto a prefeitura, né, assim, as instituições públicas municipais, quanto a organização, seja a Fundação Casper Libero e seja a Vega, vai estar com faca no dente para coibir pipoca. Então, galera, é errado, pipoca é errado, é legalmente errado, a rua é pública. Não vou ficar desenhando muito mais aqui, porque a gente desenha toda hora isso, né? A rua é pública, mas no momento do evento ela está alugada por um evento particular, tá? Então existem mecanismos legais, inclusive para coibir esse tipo de atitude de pipoca. E eu acho que a organização da São Silvestre pode pegar pesado nisso, pela movimentação que está tendo nas redes sociais. Então, liguem o alerta aí, vocês, tá? A gente vai estar lá cobrindo, se Deus quiser. O Zé vai estar correndo, né? O Jean vai estar correndo, o Walter vai estar correndo. Eu nem ligo muito, porque São Silvestre, eu gosto mesmo de estar lá na linha de chegada, vendo, cobrir, ver a largada, né? Então, a gente vai estar lá cobrindo, a gente vai contar essa história dos 100 anos, a gente vai ter muito conteúdo de São Silvestre, só que todo mundo precisa ser cauteloso, né? Não dá para sair falando e sair fazendo o que a gente acha que... eu tenho vontade. Eu me senti humilhado. Todo mundo se sentiu humilhado. Eu me senti humilhada. Sabe? Eu fui pagar, estava lá, já tinha preenchido tudo. Eu ia pagar em Pix ainda. Na hora que foi sair lá o código do Pix, puf! Acabou. Simplesmente travou e eu tive que voltar. Né? Se eu tivesse conseguido... pagar, talvez eu correria a minha primeira São Silvestre, né? No entanto que eu tentei, né? Tudo bem, não rolou, normal, eu vou continuar no meu esqueminha de ir para trabalhar, mas não adianta ficar fazendo motim, né? Que não vai levar, não é legal para o nosso mundo da corrida. Um erro não justifica o outro, né, Rô? Não fazer o que é certo. Né? Não justifica, um erro não justifica o outro. A organização ter errado assim, sabe? Nossa, foi muito horrível tudo que aconteceu naquelas 6 horas. Foi frustrante demais, sabe? Foi desrespeitoso. Foi desrespeitoso com o consumidor corredor. Foi desrespeitoso. Né? Só que assim, isso não justifica eu ir lá e eu correr de pipoca. Fazer uma infração, sabe? Porque é uma infração, é uma coisa ilegal você ser pipoca, né? Então, fiquem espertos. Assim como, galera, de novo, eu vou alertar de novo, é ilegal usar o nome São Silvestre, tá? O pessoal fica fazendo conta de quantos milhões a organização fez em 6 horas. Galera, cuidado, porque eles podem fazer muito mais milhões na justiça, com a galera usando o nome São Silvestre em camiseta, em medalha, enfim, no que está todo mundo espalhando aí pelas redes sociais. Então, tomem cuidado, porque já existe histórico disso. Pesquisa aí, blogueiro processado pela São Silvestre. Joga no Google que você vai achar. Tá? E aí, Rô, então, imaginando assim, que eles têm, então, toda essa receita aí em caixa, né? Para saber como é que eles vão viabilizar essa prova. Porque uma outra coisa que eu venho acompanhando bastante por exemplo, a prova da maratona de Chicago, que trazendo todos os conteúdos. Então, aí você começa a ver a estrutura toda que existe, que está sendo colocada à disposição de 53 mil corredores em 42 quilômetros. Então, fazendo um pouco essa relação, sabe? Então, eles querem 50 mil pessoas em 15 quilômetros. Como que isso vai ser feito? É um desafio, que talvez seja um desafio ainda maior do que vender essas inscrições via uma fila virtual. Entendeu? Eu acho que a gente tem que continuar com o radar ligado,
para entender como é que essas coisas vão acontecer, porque senão a gente corre o risco de ver a São Silvestre se transformar na prova mais apertada do planeta. A gente não precisa disso. Na maior caminhada do planeta, né? Também. Maior caminhada Exatamente. do planeta. Pois é, puxa, esperamos 100 anos para transformar nossa prova tão tradicional nesse tipo de situação, não, né? Então é isso que a gente está de E olho. uma outra coisa, galera, quem está agitando aí para ir de pipoca, para não sei o quê, poxa, tem tanta alternativa. Ah, quem já comprou hotel e não sei o quê, vai correr no dia 1º a Capriruan, do Capriote, né, que ele faz todo ano, não fez ano passado e vai voltar a fazer esse ano. Ah, vamos fazer, quem topa? Vamos fazer um treinão especial para São Silvestre no Ibirapuera? Vamos, Zé, você vai estar em São Paulo, eu também, né? A gente monta umas coisas assim, sabe? Para quem quer participar dessa coisa, dessa festividade toda, e vamos todo mundo lá para a subida da Brigadeiro, bater palma, distribuir cerveja para a galera, né? Eu acho que tem outras formas. É frustrante não correr? É. Acho que quem quer correr, vai correr a prova de 31 de dezembro no Rio, a tal da Vera Cruz. Tem no Rio, aí você já aproveita o Réveillon na praia de Copacabana. Né? Então, assim, só não acho que a alternativa seja ir de pipoca, sabe? Eu acho que isso é uma resposta até perigosa. Eu acho que isso é uma resposta que, se o corredor escolher ir por aí, é uma resposta perigosa que pode ter consequência muito pior do que ele não conseguir correr a 100ª São Silvestre. Né? Então, fica o alerta aí para a galera. A gente ainda vai ter muito papo sobre São Silvestre até 31 de dezembro e com certeza depois de 31 de dezembro. Né? Mas é importante a galera respirar, pensar, se informar, né, do que certas movimentações que estão sendo feitas podem trazer de prejuízo para as próprias pessoas. Muito maior do que ter pago um hotel. Muito maior. Né? É isso, meus amigos. Mais alguma coisa? Eu acho que essa semana é isso. Zé, vai correr? Não, agora tem um intervalinho aí. Tem um intervalinho? Tem quase um mês aí sem maratona. Nossa, Zé! Pois é. Tá tudo bem, Zé? Né? Por isso que tem que ficar assim, não sabe o que faz, né? Tempo maluco, né? Quase um mês é muito tempo, mas tá bom. Um mês é muito, para você é muito tempo. É muito tempo, né? A Rê continua aí na preparação para Chicago e tem aquele monte de conteúdo de Chicago que você está colocando no site. Muito legal. E também no Instagram, né? Eu vou deixar o link aqui. E galera, quer perguntar, quer mandar informação, quer questionar, tem dúvida, deixa aqui. Clica, segue a gente. O CorridaCast é semanal, mas tem vídeos de outros temas e outros assuntos entrando aqui no nosso canal. Fica com a gente. Obrigada, meus amigos, e até o próximo CorridaCast. Até. Tchau. Não, mas tem uma coisa